Que fila longa, hein? Mais de 34 mil pessoas estão na fila de espera por um benefício do INSS aqui no Espírito Santo. Você imagina só, a gente paga INSS, né? Vem descontado aí na folha de pagamento, no salário que você recebe por mês, você paga INSS para você ter alguns benefícios quando você precisar. E aí, quando você precisa, fica nessa fila aí, passa por perícia, nem sempre a perícia aprova. É brincadeira isso, gente? Deixa eu chamar a Tainara Ferreira para saber como é que se deve fazer. É esperar. Ficar brigando com o perito não vai adiantar nada. Fala, Tainara. Pois é, Dudu, é uma situação bem complicada, né? Você falou aí que são mais de 34 mil pessoas esperando, né, por um benefício do INSS. Desse total, desse número todo, mais de 16 mil são pessoas esperando por perícia médica, ou seja, são muitas pessoas esperando por um benefício. E essas pessoas querem saber o que elas podem fazer, né? Quais são os direitos dessas pessoas. Quem vai explicar para a gente, ajudar a gente a tirar todas as dúvidas, a entender, claro, o motivo dessa fila toda, é o advogado previdenciário Gabriel Meriguete, que está sempre ajudando a gente aqui no Espírito Santo no Ar. Doutor, bom dia. Explica pra gente primeiro o motivo dessa fila. São mais de 34 mil pessoas esperando. Por que esse tempo todo, essa demora? Olá, bom dia. Infelizmente, essa fila sempre existiu, Tainara. A questão é que de uns anos para cá, isso se tornou um pouco mais público. Recentemente, o Ministério da Previdência publicou um relatório de transparência. Esses números ficaram mais concretos. Em razão da pandemia, foi proporcionada a possibilidade de você fazer requerimentos acerca de benefícios previdenciários com envio de laudos médicos, atestados médicos, sem a necessidade da perícia, ou até mesmo uma espécie de teleperícia. Isso diminuiu bastante a fila do INSS. Acontece que a pandemia passou e voltamos para aquela estaca do cotidiano, a estaca zero. E a estaca zero é qual? A cada dia que passa, a quantidade de solicitações aumenta e a quantidade de peritos continua a mesma. A carreira de perito do INSS é uma carreira pública. Não é permitido a terceirização, por exemplo, a contratação de clínicas, acessórios para auxiliar os peritos do INSS. Então, à medida que o número de benefícios e de solicitações aumenta e de peritos não aumenta na mesma quantidade, naturalmente essa demanda ficará represada. Hoje, no Espírito Santo, pelo menos 1/3 dos requerimentos acerca de benefícios que demandam perícia, aguardam perícia. Então, infelizmente, enquanto não tiver uma iniciativa do governo, do INSS, para tentar suprir essas questões, a fila não vai só continuar do jeito que está, como vai piorar. E, doutor, tem um tempo médio aí que as pessoas podem esperar por essa perícia? Então, legalmente falando, o prazo é de 0 a 45 dias. Inclusive, de 0 a 45 dias a partir do requerimento administrativo para a realização da perícia médica e a resposta do INSS, tanto para o bem, tanto para o mal. Agora, como todos os cidadãos sabem, em 45 dias a grande maioria dos benefícios não são sequer analisados. E, de fato, esse relatório demonstra isso. Pelo menos 1/3 das respostas realmente saem em 45 dias. Agora, mais de 60% dos requerimentos, seja benefícios de natureza que demandam perícia, como a aposentadoria por invalidez, o auxílio acidente, o BPC-LOAS, que também demandam perícia, costumam, em regra, serem mais de 45 dias. E o que o cidadão deve fazer? Vai sentar e aguardar? Não pode, porque ele precisa do seu benefício. Vai passar fome? Também não pode. Aí ele procura um advogado de sua confiança, ou se ele não tiver condições financeiras, a Defensoria Pública da União. E por meio da via judicial, ele vai acionar o INSS e vai ser a forma mais célere, mais adequada. E em caso de procedência do seu pedido, tem uma notícia boa, pelo menos, né? Geralmente não, em regra, o juiz, o magistrado, determina um pagamento retroativo a partir da data lá do requerimento administrativo. Então é importante que o cidadão faça desde já o seu requerimento administrativo, agende a sua perícia. Não agendou, não andou, vai para a DPU, vai para a Defensoria ou procura um advogado. Chegando na Justiça, ou o juiz determina que o INSS proceda com o agendamento de uma perícia, ou ele mesmo determina a marcação de uma perícia. E aí, se procedente, ele recebe lá da data do administrativo até a data da sentença um valor retroativo para compensar.
Ótima. Eu estava dando uma olhadinha aqui, gente, a gente falou que são mais de 36 mil pessoas esperando. Aposentadoria por idade, por exemplo, são mais de 4.200 pessoas esperando. Benefício assistencial à pessoa com deficiência, são mais de 6.700 pessoas esperando aí por esse benefício. Tem alguma ordem que o INSS segue, por exemplo, ou não? Olha, isso não é tornado público, esse funcionamento interno, em tese, não era para seguir ordem de preferência nenhuma, por um motivo muito simples. Todos possuem preferência, todos possuem direito a ter o seu benefício previdenciário. Todos necessitam, não mais eu nem menos você, todos precisam. A questão que a gente passa para o cidadão também é algumas dicas. Muitas vezes há no meu INSS um indicativo de falta exigência a cumprir. Muitas vezes, Tainara, o cidadão vai até uma perícia do INSS e não leva um laudo necessário, não leva uma receita necessária. Claro que o INSS tem sua parcela de culpa, mas a gente também, como cidadão, a gente pode facilitar um pouco as coisas. Então você foi a uma perícia médica, leve todo o receituário, leve todos os laudos médicos, não falte, coloque na agência, na hora de agendar, aquela com uma data mais antecipada, por mais que seja um pouquinho mais longe da sua casa. Se for BPC Loas, leve também um comprovante de renda, um comprovante do CRAS, todos os comprovantes possíveis. É melhor pecar pelo excesso do que pela falta. Tá ótimo, doutor. Muito obrigada, viu, pela participação. Então é isso, gente. Como o doutor falou, é 1000 vezes melhor você pecar pelo excesso do que pela falta. Então já separa todos os seus documentos para você não chegar no dia da perícia e o perito fala, olha, tá faltando esse documento aqui, aí você tem que voltar, agendar de novo e é toda uma burocracia. Mas, Dudu, explicando aí, resumindo o que o doutor falou no início, são muitas pessoas esperando por um benefício e são poucos peritos. Então esse problema aí também precisa ser resolvido e a nossa equipe, claro, vai continuar acompanhando para ver se consegue uma solução, se não consegue, mas complicado, né, Dudu?